Você já imaginou se você, quando soubesse todas as coisas, se você soubesse tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que vai acontecer? Você já imaginou de saber o que todas as pessoas estão pensando? O que você faria com tanto conhecimento? Agora nós vamos estudar sobre a onisciência de Deus. Deus é onisciente. Na sua apostila, página 19. Deus é onisciente. Abra lá sua apostila. Diz assim. Aí onde tem Deus é onisciente. Deus, o que significa que Deus é onisciente? Deus é infinito em relação ao conhecimento e à sabedoria. Deus conhece a si mesmo. Deus se conhece, diferente de nós, que pretendemos, gostaríamos, mas ninguém conhece a si mesmo. Deus nos conhece bem. E Deus se conhece a si mesmo. Além de Deus se conhecer a si mesmo, e desde a eternidade conhece todas as coisas perfeitas, simultânea, exaustiva e verdadeiramente, tanto no passado como no presente e no futuro. Difícil de entender, mas assim é Deus. Salmo 147, 5 diz, parte dele diz que seu entendimento não se pode medir. O que significa isso? Que tamanho é o conhecimento de Deus? Medir é quando a gente compara com algo, não tem algo que se pareça ao conhecimento de Deus para que nós possamos comparar o conhecimento de Deus. 1 João 3,20 também diz, parte do versículo diz, Deus é maior do que o nosso coração. O que significa isso? Deus conhece o nosso coração. Deus é mais profundo que o nosso coração. Nosso coração não é tão complexo ao ponto que Deus não possa não só entender. Estou falando de coração. O que a Bíblia está falando do órgão que bombeia a sangue para o corpo, mas está falando do nosso ser, das nossas emoções, da fonte do que somos, das intenções que temos na nossa vida. E 1 João 3,20 diz que isso não é tão complexo, não é tão difícil, não é maior, algo tão complexo que Deus não possa entender. Deus é muito mais complexo que isso. Deus tem um entendimento que vai mais profundamente que nós mesmos, que as nossas intenções, e Ele pode conhecer o nosso coração. Diz, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tem outro versículo que fala do conhecimento de Deus, nós vemos aqui em Mateus 11, 21, onde Deus fala que o conhecimento de Deus tem a ver com todos os conhecimentos, todos os eventos possíveis, sobre todas as combinações possíveis de circunstâncias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se houvesse acontecido diferente, Deus sabe exatamente qual seria o resultado. Por exemplo, em Mateus 11, 21, que diz sobre Corazim, Betsaida, que diz porque se lá em Tiro e em Sidom tivesse operado milagres, que não operaram tantos milagres, se tivesse operado os milagres em que vos fizeram, e diz, há muito tempo eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, em Corazim e Betsaida fizeram alguns tipos de milagres, e Deus sabe que em Sidom e em Tiro esses milagres não foram feitos, mas na possibilidade de ter sido feito, Deus sabe qual seria o resultado ali, e muito eles já veriam se arrependido. Isso também nos explica e nos faz entender que Deus conhece a profundeza do nosso coração. No versículo 26 ele fala também
de Cafarnaum, outra cidade, que ele compara com Sodoma e Gomorra, que diz também, se tivesse operado os milagres e, no versículo 23, os milagres que em ti se fazem, teriam permanecido até o dia de hoje. Ou seja, lá em Sodoma e Gomorra, não foi feito os mesmos milagres que foram feitos em Cafarnaum, mas Jesus está dizendo que em outra possibilidade, o conhecimento de Deus vai em outras circunstâncias que não aconteceram, que se tivesse acontecido, Deus sabe exatamente qual seria o resultado. Então, nós temos ainda Isaías 46, 9 a 11, que também ele fala de acontecimentos passados e futuros. Nós vemos aí que Deus manda lembrar, né? Eu acho que o povo de Deus aqui, estão falando do povo de Deus, diz, lembrai-vos das coisas passadas, antigas, que só Deus e que não há outro que dele fez. Deus que lembra, a gente esquece. Deus sabe exatamente, Deus conhece. Ele fala que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade. E ele está falando, ele fala da soberania dele também, que ele pega o homem, traz lá do Oriente tão rápido como uma ave de rapina, né? Tão rápido ele traz, ele manipula essas coisas e por isso também ele tem o conhecimento. Vemos Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que significa isso? Que Deus, nós já vimos antes na onipresença de Deus, Deus ele enche todo o universo, em todo lugar, toda a terra, como diz lá em Jeremias 23, 24, enche toda a terra, aqui fala todo lugar, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando. Deus enche, e em cada parte que ele enche, ele contempla os bons e os maus, né? Isso inclui os propósitos morais. Deus entende também, Deus conhece todas as coisas, conhece os propósitos que as pessoas têm, as intenções. Deus sabe o que elas vão fazer e em que determinadas condições elas vão fazer. A sabedoria é a inteligência de Deus distribuída na eleição dos fins mais elevados e dos recursos mais adequados para a conquista destes fins. Mas, apesar de que Deus trata sinceramente de promover a felicidade das suas criaturas e de aperfeiçoar os santos na sua santidade, nenhum destes é o fim mais elevado. O fim mais elevado é a sua própria glória. Tudo isso que Deus faz, toda essa onisciência de Deus, toda essa sabedoria de Deus, quando ele aplica isso, apesar de que ele usa todos esses fins em alguns momentos para levar felicidade, para a felicidade das suas criaturas, para aperfeiçoar os seus santos na sua santidade, o propósito principal de Deus é a sua própria glória. Não é maravilhoso isso?